Galera cascateira, meus bons de bola, salve, salve. Aqui é Daniel Ban, jornalista na área, nesse canal que fala de futebol carioca, para comentar aí a última rodada do Brasileirão e também alguns outros detalhes aí sobre o nosso querido esporte bretão. Lembrando que aqui é resenha de torcedor para torcedor, de cascateiro para cascateiro. Mas vamos lá, né, pessoal? Foi um final de semana não dos melhores, né, pessoal? Não foi um final de semana dos melhores para nós, porque tivemos, para começar, né, o Fortaleza perdendo a final da Sul-Americana para a LDU, um jogo muito truncado, um jogo de muito estudo, mas no final o Fortaleza poderia ter tentado ousar um pouquinho mais, mas preferiu, né? E a LDU também não fez grande força, então as equipes acabaram, depois de 1-1 no tempo normal, não forçando muito na prorrogação para decidir nos pênaltis, e o Fortaleza começou muito bem nos pênaltis, começou abrindo vantagem, mas aí na batida decisiva, na bola ali do título, o Vojvoda deu mole. O Vojvoda, a quem eu enalteço aqui, a quem eu elogio muito, mas o Vojvoda foi muito mal, escolheu o Pedro Augusto, um volante inexpressivo, reserva, de nenhuma história, né? Jogou em pequenos clubes de Portugal. Até que esse jogador, inclusive, é aqui de Ubá, cidadezinha aqui, perto da nossa cidade aqui, Juiz de Fora. É um jogador realmente que não tem a menor condição de bater um pênalti de título, né? Tinha o Machuca em campo, tinha jogadores mais experientes ali para fazer naquela batida, e o Thiago Augusto perde o pênalti, quer dizer, Pedro Augusto, né? Ele perde o pênalti, por ser a bola do pênalti, o batedor seguinte, que era o Brits, que poderia ter batido a bola anterior, né? Porque é mais experiente, também sentiu, também amarelou, e aí o Fortaleza deixou esse título escapar. E é impressionante, né? Como o futebol brasileiro, como os clubes brasileiros pipocam para equatorianos em decisão de competições continentais, né? Já vimos o Fluminense perdendo para essa mesma LDU uma Libertadores e uma Sul-Americana, vimos o São Paulo perdendo para Independiente Del Valle a Sul-Americana do ano passado, vimos o próprio Del Valle ganhando do Flamengo esse ano a Recopa Sul-Americana. Então, assim, não consigo agora fazer um levantamento assim de finais entre equatorianos e brasileiros, como fica a conta, mas é muita derrota para time equatoriano, tá? Para um futebol multicampeão, para um futebol que tem os maiores orçamentos, é vexame, tá? É vexame. Não o caso do Fortaleza. Fortaleza não. Ali foi uma disputa de igual para igual e camisa por camisa. A LDU tinha mais camisa. O gosto amargo fica porque era só acertar o pênalti ali, né? Era só colocar um cobrador um pouco mais competente, um pouco mais experiente, né? Pedro Augusto não dá. Isso aí é rapazinho, é jogadorzinho zero na história do futebol. Não dava para ser ele. Então o Vojvoda muito mal e, na minha opinião, o principal responsável por essa derrota. Como também o principal responsável por essa fase magnífica que o Fortaleza vive hoje. Mas vamos que vamos, pessoal. Aí, para completar esse jogo de horrores que foi o final de semana, tivemos o Fluminense perdendo para o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. O Fluminense também nos preocupa muito, hein, para essa final de Libertadores. Porque quando ganha, como o gol do Goiás, toma 3 gols. E do Goiás, hein, pessoal, que é time também rebaixado. E quando perde assim, sem dar tanto trabalho para o Atlético. O Atlético ficou fechadinho, não é fechadinho não, né? O Atlético foi para cima do Fluminense, na verdade, controlou o jogo, teve várias chances de gol. Continuou atacando depois que fez o gol. Enfim, foi um jogo em que o Fluminense não teve a menor chance. Se o Fluminense entrar com essa postura no jogo do final de semana que vem, contra o Boca, fica complicado, hein? Então o Fluminense também vai dando sinais muito desanimadores para a final da Libertadores. É claro que ninguém está 100% focado no brasileiro, é claro que a cabeça está nessa final do Maracanã, mas essa chance que o Fluminense tem um bilhete premiado, porque o Fluminense e nenhum time do Rio nunca mais terão uma chance de decidir uma final de Libertadores em jogo único no Maracanã. Então o Fluminense, por competência própria, chegou nessa final, então ganhou esse bilhete premiado aí, que é decidir em casa, em jogo único, mas se não fizer a sua parte, se não jogar mais futebol, se não blindar melhor a defesa, se não tomar mais cuidado, eu falei aqui do André, que estava muito estrelinha, que estava de muito salto alto e falhando muito. Falhou no segundo gol do Atlético, tá? Um registro aí. Então, se o seu André também não começar a baixar a bolinha, vai entregar lá contra o Boca e aí depois não adianta chorar, não. Não adianta chorar, vir pedir desculpa pra torcida, não. É hora de ser homem agora. É reconhecer que tá falhando e se concentrar mais e reconhecer que ninguém aqui é craque, não. Tem que jogar o simples, jogar o fácil, porque foi assim que ele se destacou até aqui. Também tivemos na rodada
O Vasco, hein? Um jogo muito pesado, né? Contra o Goiás lá na Serrinha, no domingo. O Vasco não jogou bem, tá? Não jogou bem. Também o Goiás não jogou bem, tá? Dois times que estão ali entrando ou saindo de Z4. Nunca vai ter jogo bom entre esses times. Não adianta esperarmos um grande jogo. Mas o Vasco, no segundo tempo, melhorou muito com as entradas do Payet e do Gabriel Peck, né? E esse Alex Teixeira aí que começou jogando, né? Um jogador que tem até uma história no Vasco, mas desde que ele retornou, enganador, hein? Enganador esse Alex Pereira, hein? E Alex Teixeira não consegue criar, não consegue produzir, não consegue mostrar em nada esse futebol que fez com que ele fosse para a Europa, né? Para a Europa não, né? Mas assim, que ele fosse jogar aí fora do país. Um jogador realmente, assim, que não mostra nada demais, né? Tanto é que ele saiu, o time do Vasco melhorou muito no segundo tempo. Aí o Peck puxou bons contra-ataques, o Peck arriscou boas jogadas, mas aí os jogadores ruins do Vasco pesam nessa hora, né? O tal do Praxedes, ele teve a bola do contra-ataque para matar o jogo e errou o passe, um passe assim de 5 metros. Que jogador ruim, tá? Eu não sei como esse cara joga em primeira divisão. Deve ter empresário bom, porque é um jogador fraquíssimo. Mas ainda assim, mesmo sem jogar bem, né? O Vasco achou um gol, né? Numa jogada de escanteio, o Michael cabeceia e o Verrete antecipa o Tadeu e a zaga do Goiás faz 1-0, lance analisado pelo VAR, mas depois chegou-se à conclusão de que a posição era boa. E aí depois o Goiás não tem outra opção se não atacar. Então ele entra o Babi, entra Vinícius, ou jogadores que jogaram muito bem, aliás. Entrou o Guzo, né? Rafael Guzo, enfim. O Goiás foi trocando peças, foi empilhando jogadores de frente e pressionando o Vasco. E o Babi, duas jogadas ali que ele obrigou o Léo Jardim a fazer defesas, assim, muito interessantes, muito boas. O Léo Jardim numa noite muito boa. Mas aí já no final do jogo, quando tudo parecia já encaminhar para a vitória do Vasco, o Verrete no lance bobo, deixa um cotovelo ali, lance de amarelo, ele já tinha amarelo e é expulso. E como ele sozinho dava muito trabalho para a defesa do Goiás, sem ele o Goiás falou, agora é a hora, vamos para cima com tudo. E assim foi. Então o Goiás foi para cima com tudo, o Vasco deixou os corredores abertos, então pelo lado esquerdo ali do ataque a bola é levantada, e aí o Babino ele perdeu não, né? Ele tentou uma, o Jardim salvou, tentou duas, o Jardim salvou. Na terceira que deixaram, ele guardou, né? A defesa do Vasco não poderia deixar um atacante tão perigoso finalizar 3 vezes do jeito que ele finalizou. Então o Vasco deu muito mole, perdeu a chance ali de, se não escapar, assim, ele poderia até não ter escapado nessa última rodada, porque o Santos empatou, mas o Vasco já ficaria assim, sabe, com a cabeça já bem próxima do alívio ali, do conforto, né? Ou seja, a água não bateria mais no pescoço, né? Bateria aqui no peito, né? Mais ou menos. Então, foi essa situação aí que o Vasco deixou passar, né? E com isso ele reabilita o próprio Goiás, né? Dá respiro para o Santos, porque o Santos, um ponto lá em São Paulo, não ajudaria muito se o Vasco tivesse ganhado, mas como o Vasco não ganhou, então esse um pontinho que o Santos fez quando o Corinthians também acabou colocando o Santos numa situação não confortável, mas numa situação de estabilidade, pelo menos. Então, o Vasco precisa daquele algo a mais, tá? Aquele algo a mais que o Vasco conseguiu apresentar quando ele voltou a ganhar jogos depois que o Ramon Dias chegou, tá faltando esse algo a mais, tá? Faltou contra o Inter, faltou contra o Goiás. O Vasco não tá, assim, sendo desastre. Não tá jogando bem, mas não está sendo desastre. Mas tá faltando aquele algo a mais ali, tá? Porque o Vasco fica muito... O jogo do Vasco fica muito centrado só no Verrete. Aí quando o Verrete vai mal, quando o Verrete é expulso, o Vasco não tem recursos. Então, para mim, o Vasco precisa ter um pouquinho mais de repertório, precisa ter um pouquinho mais também de dedicação, de empenho, de sacrifício. Não é que alguém esteja fazendo corpo mole, mas o Vasco precisa se doar mais. Essa falta de doação é que está fazendo o Vasco perder pontos aí preciosos. E, pessoal, para terminar, né, como já falamos, o Flamengo não jogou, né, porque o jogo do Flamengo seria aquela partida contra o Bragantino, que vai ser jogada, se eu não me engano, no dia 23. Então, o último carioca que entrou em campo foi o Botafogo, fechando a rodada contra o Cuiabá. Um jogo assim, né, que nós considerávamos, nós falamos aqui, não sendo um jogo fácil, que o Cuiabá é um time chato, um time muito organizado, muito compactado, se defende bem, forma blocos defensivos difíceis de serem penetrados. Então, é preciso velocidade, drible, triangulação, exploração dos corredores. O Botafogo precisava ter feito isso para conseguir abrir os corredores. O Botafogo até chegou. O Botafogo não é que o Botafogo tenha jogado mal ou que o Botafogo não tenha tentado, mas o Botafogo não criou assim chances claras. As chances que ele criou foram chances assim, uma cabeçada ali que o goleiro pega, um chute de fora da área, uma bola que sobra ali de dentro da área e a bola vai no raio de ação do goleiro. Uma chance clara, como, por exemplo, a chance que levou ao gol do Cuiabá, o Botafogo não teve.
Então essa é a crítica, né? E também nós já falamos aqui várias vezes, né? O Botafogo é um clube o Botafogo se tornou um time hoje em que as posições têm donos. Então esse Eduardo jogando nada, se arrastando em campo, não sai do time. Ou só sai quando já não tem mais jeito. O Marçal tá devendo há muito tempo, o Hugo pedindo passagem e não é titular. Então o Botafogo tem esse defeito. As posições têm donos, né? Então, quando o titular tá mal, ele sabe que ele no máximo vai ser substituído naquele jogo, mas depois ele tá de volta. Então, o Botafogo entrou numa zona de conforto que é muito perigosa. E o pior de tudo é que a torcida embarca nessa. A torcida, ontem, era jogo para cobrar esses caras, era jogo para falar, ó, não pode perder isso, porque depois é o Palmeiras. Então, até para ter, assim, essa, digamos assim, essa zona de conforto em relação ao resultado contra o Palmeiras, o Botafogo precisava ganhar de qualquer jeito do Cuiabá. E não ganhou. E sabe o que a torcida tá fazendo? Bandeirão lá, Garrincha, não sei o quê. Quer fazer festa pro Garrincha? Faça, é muito justo. Mas faça depois do jogo, faça outro momento. No jogo não, esses caras do Botafogo, eles estão se achando craques, eles já estão se achando campeões. Tem muito salto alto ali, tem muita gente que tá achando. O Adrielso, por exemplo, tá se achando craque. Então, assim, se a torcida não começar a cobrar, agora que ainda o título está na mão, se a torcida não começar a cobrar, se a torcida não começar a fazer o papel de torcida, que é pressionar e falar, ó, aqui, vocês estão ganhando em dia, vocês têm uma bela estrutura para trabalhar, o treinador que vocês não gostavam foi demitido, então agora nós queremos esse time correndo. Se perder, que perca, com todo mundo com cãibra. Mas do jeito que tá perdendo, não dá. Porque o Botafogo não tem repertório e também já vimos que o Lúcio Flávio é um sujeito muito limitado para ser técnico pro ano que vem. Como esse ano não tem jeito, vamos com ele. Mas aí a cobrança tem que ser em cima dos jogadores e nós não estamos vendo isso. É muito jogador sendo adulado, sendo bajulado, mas quando eles perdem esses jogos fáceis aí, quando eles não ganham do Goiás em casa, quando eles perdem para Cuiabá em casa, tem que vir cobrança, torcida, tem que vir cobrança. Tá? A torcida do Flamengo tá lá cobrando. O Flamengo ganhou vários títulos nos últimos anos. E vê se alguém tá passando a mão na cabeça do jogador lá. Aqui que esses caras não ganharam nada, tá aí essa torcida bunda mole frouxa, que essa torcida do Botafogo é bunda mole frouxa sim, porque se fosse torcida pulsante, estaria cobrando. Tudo bem. Quando tá indo bem, quando tá ganhando, tem que incentivar. Agora que esses caras estão aí deixando o campeonato ganho, escapar, tem que ter cobrança, antes que seja tarde demais. Então fica esse alerta aí pra torcida, tá? Não é hora de festa, não é hora de ficar bajulando o jogador, é hora de cobrar esses caras. Tudo bem, sem violência, pacificamente, mas tem que cobrar. Pra falar pra esses caras, ó, isso aqui não é time pequeno não, se vocês perderem o título ganho, vai ter consequências. Então é isso que esses caras têm que aprender. Então eu espero que a partir de agora a torcida do Botafogo passe a fazer esse papel. Ah, não pode cobrar, senão eles vão ficar tensos. Cara, se esses caras não estiverem tensos agora, depois de perder pro Cuiabá, não vai ter tensão nunca. E aí eles vão achar que podem perder qualquer jogo, porque é um clube onde não tem cobrança. E tem que ter. Começando aí por esses jogadores folgados e que estão visivelmente numa zona de conforto. Então é isso, pessoal. Então, rodada muito ruim pro futebol carioca, né? O Fluminense claramente mostra que se não ganhar a Libertadores, ano que vem ele tá fora. O Vasco mostra que vai ter sérias dificuldades para sair da zona de rebaixamento se não houver aquele algo a mais. E o Botafogo, se não houver foco, não houver concentração, e se a torcida também não fizer o papel de cobrança, vamos perder um título ganho. E ó, se perder título ganho, o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar. Porque essa torcida aí que tá indo no Newton Santos pode ser frouxa, mas a torcida do Botafogo como um todo não é não. Então, que esses caras saibam que vai ter cobrança. Sem violência, mas vai ter cobrança porque eles estão brincando com fogo, literalmente. Então é isso aí, turma. Então, esse é o recado aí dos cascateiros sobre essa última rodada. Vamos tentar fazer uma live aí, né, na quarta-feira ou na quinta, dependendo da rodada, até porque tem Botafogo e Palmeiras, inclusive. E é isso, pessoal. Então, é muito bom estar com vocês aqui, é muito bacana fazer esse conteúdo e vamos seguir trabalhando. Curtam o vídeo, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal, acompanhem lá no Instagram, @cascateirosfc e no TikTok, cascateiros.fc. Então é isso aí, turma. Beijo no coração de todos e até a próxima.